Loki dá início ao Ragnarok. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 1141 de One Piece? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, ou vou amarrar vocês junto do Quinta Sakata com o Kairoseki. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken com a skin gripado aqui falando, e hoje a gente vai resumir o capítulo 1141 de One Piece, que conseguiu revelar algumas informações importantes, como saber o tipo da mulher do homem mais velho dos velhos do mundo inteiro, segundo o Soap, é claro. O capítulo começa com a história de capa da Útil, com seu irmão Peta no chão, todo estrupiado, e ela chorando, ainda servindo de tiro ao alvo para Rusru. Indo direto pro capítulo, Hold tenta confortar Nami enquanto ela dá o maior chilique, dizendo que perdeu o tempo dela, já que naquele castelo imenso ela não encontrou nenhuma única barra de ouro, que não tem diamantes, nem mesmo uma única pérola sequer naquele local. Hold pede para ela se acalmar e ela diz: "A única coisa que me importa é o dinheiro, eu não quero saber de porcaria de Loki nenhum." Ela fica dando chilique enquanto eles utilizam um barco voador para ir em direção exatamente aonde o Loki está. A cena corta para os galhos da árvore Tesouro Adão em uma conversa que o nosso pervertido Frank está tendo. Ele diz que aquilo lá é muito mais impressionante do que ele esperava, já que aqueles galhos são realmente enormes. E uma das personagens lá diz: "Nós moramos em cada galho dessa árvore, então cada galho dela representa a nossa história. Em si, um galho seria equivalente a uma única cidade." Frank nota que tem um galho cortado ao meio e pergunta: "E este galho ali, o que é que ele significa?" E a personagem responde: "Esse galho ali é onde ficava antigamente a antiga cidade de Halligen." E uma coisa que a maioria dos canais não perceberam, ao menos os que eu acompanho, é que Halligen, no caso, não tem ligação direta com a linguagem nórdica, mas sim é uma pronúncia alemã, que significa a palavra santos ou sagrado, geralmente usado em contexto religioso, como a expressão Heilige Nacht, para noite santa. Viu, rapaz? Sonarken também é cultura. E a personagem finaliza dizendo: "Um dia um raio caiu e incendiou tudo, e quando um galho envelhece, o fogo nunca se apaga. Então toda essa vila foi cortada para impedir que o fogo se alastrasse para os outros galhos." Isso muito provavelmente foi uma história contada há muito, mas muito tempo, até porque ela tem algumas inconsistências aí. Por quê? Um único raio cair em uma árvore desse tamanho jamais ocasionaria no incêndio completo de um galho, a não ser se o raio for equivalente ao tamanho do país. Vocês conseguem entender, mas não é assim que se aplica às leis do mundo dentro de One Piece. Indo pela questão do nome Halligen ser algo ligado a sagrado, muito provavelmente há muito tempo atrás houve uma batalha dentro do país de Elbaf entre o próprio deus Nika, ou até mesmo o antigo portador da Hito Hito no Mi, no caso de Joy Boy, contra os Goroseis, ou melhor, naquela época possivelmente eles ainda eram conhecidos como Cavaleiros Sagrados. E eles acabaram utilizando um poder de raio para consumir aquela única cidade. Talvez esse cavaleiro sagrado utilizava antigamente a Logia do Trovão, e somente após muito tempo ela acabou parando nas mãos de Enel. Eu tava vendo muitas teorias de One Piece onde o pessoal falava que possivelmente o Enel apareceria somente por essa menção a raios. E não é bem assim que funciona, levando o contexto, é claro, da mitologia nórdica e toda a simbologia que tem raio por trás dela. E concluindo o diálogo da personagem, ela diz: "Eu acho que são as fraquezas de Elbaf, fogo e raio." E explicando para vocês, na mitologia nórdica, o representante dos raios é meio óbvio, Thor, mas já Loki ele tem uma ligação direta com o fogo. Por quê? O seu filho chamado Eldir, ele significa literalmente fogo. Além, é claro, das ligações que ele tem com Surtur, que utilizou em uma das histórias uma espada flamejante para destruir o mundo. No caso, poderia facilmente utilizar essa mesma espada para cortar o galho daquela árvore em uma batalha antiga. E até mesmo a própria Niohog, que é uma serpente, no caso um dragão, que consome constantemente Yggdrasil, e ela consome utilizando as suas chamas. Já cortando o contexto do diálogo, a gente tem o Soap completamente bêbado. Ele pergunta pra Nami onde ela foi e ela rapidamente desconversa. O Soap então agarra a personagem Nami e leva até o gigante Daru e pergunta: "Ô grandalhão, ô velho safado, que tipo de mulher é o seu?" E ele diz: "Mulheres mais velhas." Olha, ter uma mulher mais velha que ele eu acho muito improvável, mas espero que um dia ele consiga. O Soap então salta e dá um tapinha na gigantesca espada que está cravada nele e diz: "Aí sim, coroa, esse sim é o velho mais velho do mundo."
Jarou solta um grito extremamente alto e Dory segura ele dizendo: não bata na espada do Jarou desse jeito porque muito provavelmente ele vai acabar morrendo. E o Sop, como tá bebaço, simplesmente começa a gritar: ei, tem algum herói aí que consiga puxar essa Excalibur? Todos veem a animação do Sop e concordam que ele está feliz daquele jeito porque era o sonho dele chegar em Elbaf, e por isso que ele não está se segurando. Enquanto isso, Sanji está se perguntando onde foi parar Gerd. A personagem que Sanji procura está num ambulatório comentando sobre diversas fraturas que várias pessoas, no caso vários gigantes, acabaram sofrendo graças aos ataques de uma criatura pequenina, no caso, um humano. Não demora muito para ela questionar Hold sobre o que aconteceu com todas aquelas pessoas. Hold tenta se esquivar, mas não resiste ao olhar sedutor daquela mulher e diz em seus pensamentos: ah, esse olhar, eu quero que ele me olhe para sempre. Eita, rapaz. Rapidamente ele recobra a consciência e sabe que ele tem que segurar as pontas ali e não deixar vazar nenhuma informação, porque Luffy quer soltar Lock. Gerd então perde a paciência e carrega um enorme machado indo em direção a Hold, enquanto ela diz: isso tá muito estranho, ainda assim tem um detalhe que eu não posso ignorar, esse invasor que se parece com um ruivo. Ela pega o machadão e desce o cacete no Hold. Diga logo, você com certeza está escondendo alguma coisa. Hold começa a gritar de felicidade, até porque tapinha de amor não dói nem um pouco. A cena corta e finalmente chegamos no painel mais confuso de todo esse arco, e Oda vem fazendo isso com muita frequência. Eles estão no submundo, próximo de tirar o Lock das correntes, e Zoro se questiona do que aconteceu lá, e pede para Luffy ter um pouco de calma, já que várias pessoas alertaram eles sobre os problemas de soltar Lock. Luffy olha a situação do gigante, vê que ele está extremamente ferido e começa a gritar, dizendo para Lock respondê-lo, mas Lock continua o ignorando. Zoro olha mais um pouco em volta e quando Luffy se aproxima da fechadura com a chave, Zoro entra na frente. Luffy diz que o gigante está quase morrendo bem na frente deles e eles precisam fazer alguma coisa. Zoro então diz que não tem obrigação nenhuma com ele ali e que escutou só boatos ruins até agora, e alerta o Luffy que muito provavelmente eles terão problema se um gigante do nível do Wars acabar se soltando e fazendo o que quer por Elbaf. Zoro então salta em direção a Lock vagarosamente e Luffy pede para ele esperar. A gente vê que Lock está completamente ferido e Zoro mete uma bica no estômago de Lock. Luffy se desespera e começa a gritar e rapidamente Zoro percebe que a quantidade de sangue que saiu dos ferimentos que ele chutou são extremamente grandes para ser uma farsa. Lock acorda por um breve momento e diz: desgraçado, o que você tá... E logo após isso ele cai desmaiado mais uma vez. Luffy grita pro Zoro achando que ele morreu e Zoro diz: bom, se ele morreu é porque o seu destino foi selado. Eu gosto disso de pessoas práticas. Zoro então decide soltar apenas as correntes das mãos de Lock e diz que vai fazer isso caso ele queira aprontar um pouquinho. Aí possivelmente seria um pouco mais fácil de prendê-lo novamente. Já Luffy diz que vai chamar o Chopper, já que possivelmente como um médico ele poderia curar os ferimentos daquele gigante daquele tamanho. E Zoro alerta Luffy mais uma vez, pedindo para ele tomar cuidado para não alertar as pessoas sobre eles soltarem o Lock, já que muito provavelmente isso faria eles serem exilados. Luffy concorda com Zoro e põe as suas prioridades, dizendo que ele vai atrás de um médico e de muita carne, já que com carne ele provavelmente se curaria muito mais rápido dos seus ferimentos. Zoro aponta o dedinho em direção aos animais caídos e diz: pra que procurar carne se tem um monte de carne ali? Luffy grita pra Zoro, dizendo que não pode falar uma coisa dessas, porque amigos de verdade não comem uns aos outros, a não ser se for na broderagem. É louco, bicho. Luffy se afasta do lugar dizendo que vai procurar um médico e de repente ele escuta um grito muito alto vindo do céu. Ele olha para cima e vê o gigante que ruge os demais personagens despencando, com eles gritando que as nuvens-ilhas desaparecem no submundo, o que faz, é claro, eles despencarem em alta velocidade. Enquanto caem, eles imploram para o Luffy não soltar o gigante Lock, já que se libertar ele, com certeza vai ser uma loucura. Finalmente, antes da queda, Luffy utiliza sua forma de bola para simplesmente parar a queda do navio de todos os gigantes. Eles então saem da embarcação e começa a pedir para Luffy, no caso implorar, para eles não soltarem o Lock.
já que eles conhecem o Loki há muito tempo e desde que conhecem ele, ele nunca disse uma única coisa positiva, que somente mentia e enganava todos naquele lugar. E enquanto eles falam aquilo, a gente escuta os barulhos da corrente se mexendo. Todos olham para cima e lá está ele, Loki, um gigante imenso, parado na sua frente. Har-Jurudin então grita: Loki, largue isto, largue Ragnil. E o capítulo se encerra exatamente aí, com o gigante Loki pegando um martelinho do tamanho de um prédio. E os kanjis que foram utilizados para escrever o nome desse martelo pode significar Trovão de Ferro. Agora deixe nos comentários, meus delinquentes, que tipo de prego você acha que dá para pregar com um martelão desse tamanho? No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui e eu quero saber as teorias que vocês têm para os próximos episódios. É claro, se vocês quiserem que eu traga um pouquinho mais de One Piece. Mas é isso e sonar quem diz. Tchau!